Meus irmãos, uma boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos passando aqui novamente para deixar a palavra para os irmãos. Hoje, no dia 18 de abril, sábado, exatamente às 19 horas e 40 minutos. Quero ser rápido, objetivo. Às 20 horas estarei encerrando a mensagem e compartilhando com você, para podermos assim estar entendendo um pouco mais da palavra. Quero só deixar aqui uma explicação rápida. Eu estou programando sempre para ter a mensagem em torno de 20 a 25 minutos no máximo, para que não seja cansativo para você. Nós sabemos que quando a gente para olhar uma mensagem e ela é longa, 40, 45 minutos, uma hora, a gente desanima. Por isso eu estou fazendo 20, 25 minutos para você assistir. Então assista, tá? Meus lindos irmãos, minhas lindas irmãs, lindos jovens, lindas crianças, Ademaria Tadian, Pastor João ama vocês. A palavra de hoje é: o que fazer quando não há o que fazer? Vamos ver um pouquinho sobre isso? 2 Samuel, capítulo de número 12, e o versículo de número 19, diz assim: Viu, porém, Davi, que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos: É morta a criança? E eles disseram: É morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor, e o adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. E disse-lhe seus servos: Que é isso que fizeste pela criança? Viva, jejuaste e choraste. Porém, quando a criança morreu, você se levantou e comeu pão. E disse ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuarei eu? Agora poderei eu fazer ela voltar? Eu irei a ela, porém, e ela não voltará a mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela e teve um filho, e chamou o seu nome Salomão, e o Senhor o amou. Queridos, rapidamente nós vamos estar falando aqui um pouquinho sobre 2 Samuel, capítulo de número 11. Peraí, mas a gente leu 12, sim? Para ganharmos tempo, eu vou ser o mais breve possível. Estamos falando aqui de um homem que a Bíblia vai dizer que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi era sincero, Davi errava, se arrependia, Davi verdadeiramente era um adorador nato do Senhor. Mas Davi também, como o ser humano que ele era, ele cometeu erros, cometeu pecados. E na palavra que nós vamos entender agora, nós vamos ver que Davi, ele comete um erro gravíssimo. Qual erro foi esse? Davi certo dia está andando e quando ele observa, tem uma mulher linda, maravilhosa, tomando banho. A Bíblia vai dizer que Davi se encanta com aquela mulher e fica observando ela tomar banho. Ei, varão que está me ouvindo agora, homem, o que você faria se você visse uma mulher tomando banho? Viraria as costas e iria embora? Melhor nem responder, né, irmão? Melhor nem responder. Mas pensa comigo, se Davi tivesse feito isso, os problemas dele não teriam acontecido da forma que aconteceu. Mas pela atitude de Davi, ele enfrentou uma das piores crises na sua vida. Quando Davi, ele começa a observar, ele começa a maquinar, a produzir algo sobre aquela mulher.
Então a Bíblia vai dizer que ele vai perguntar: quem é essa mulher? Alguém vai dizer a ele: olha, essa mulher, ela é a Batseba, ela é esposa de Urias, o Eteu. Aí Davi vai colocar em plano o que ele maquinou em seu coração. Ele vai pegar essa mulher, ele é rei, ele achava que ele podia fazer tudo que estava à sua frente, e ele vai pegar essa mulher e ele vai se deitar com ela, vai literalmente fazer sexo com ela. A Bíblia vai dizer que essa mulher engravida. O esposo dessa mulher, ele está em guerra. Davi então bola um plano em sua mente. Eu vou fazer o quê? Eu peço para trazer Urias, para ele se deitar, ter relação sexual com Batseba, e aí Batseba está grávida de mim. Mas aí a gente fazendo isso, todo mundo vai pensar que ela está grávida de Urias, e aí eu tô tranquilo, né, Paulo? Tranquilo e sossegado, e aí nada mais vai acontecer comigo e fica tranquilo. Mas não, quando Davi manda trazer esse homem não era qualquer um. Esse homem era um homem verdadeiramente homem. Por que eu digo verdadeiramente homem? Porque esse homem, ele não era egoísta. E quando ele chega ali na sua casa, ele vai dizer: não é certo. Eu vou deitar do lado de fora. Sabe por quê? Porque não é certo os meus amigos estar em guerra e eu estar aqui no bem bom. Não é certo, enquanto o exército está guerreando, eu aqui tendo relação sexual com a minha esposa. Lá eles estão precisando de mim. Então, já que eu não estou lá, eu vou me deitar no chão mesmo, sem conforto, sem nada. Por quê? Porque não é justo. Queridos, sabe o que isso nos faz entender? Que quando o seu irmão está em guerra, você tem que guerrear junto com ele. Quando o seu irmão estiver lutando, você não pensa só em você, só no seu bem-estar, não. Você pensa que a luta do seu irmão é a sua luta também. Apesar, nós somos um. Então, se nós somos um, nós temos que agir como um. E agindo como um, se o meu irmão está feliz, eu tenho que estar feliz. Se o meu irmão está triste, eu tenho que me entristecer com ele. E aí, se o meu irmão está em guerra, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que guerrear com ele. Porque veja só, muitos nos dias de hoje está preocupado apenas com você, consigo próprio, consigo mesmo, quando na verdade nós precisamos estar agindo pelo meu irmão, pela minha irmã, como se fosse para mim. Por quê? Porque nós somos filhos de um mesmo Deus, nós somos herdeiros do mesmo céu. Então veja que Urias, ele vai dizer: não é justo, não é certo, eu vou ficar do lado de fora. Davi vai pensar o quê? Já era, a casa caiu para o meu lado. Então Davi coloca em plano outro projeto, a qual ele maquinou em seu coração. Lembrando aos irmãos, eu já ensinei isso na igreja, quando a Bíblia fala coração, não é o coração que pulsa sangue, isso daqui serve apenas para pulsar sangue, mas a Bíblia, quando se refere a coração, que Deus esquadrinha o coração do homem, o coração do homem para Deus não é aqui, é aqui. Porque aqui é o que você maquina o mal, aqui é o que você realmente mostra quem você é. Aqui só serve para jorrar sangue, para pulsar sangue. Agora sua mente, ela realmente vai dizer quem é você. Só você sabe quem é você. Ninguém mais sabe. Nós seres humanos, nós temos a plena capacidade de ser 2, 3, 4 pessoas. Sermos lobo ao invés de ovelhas, mas Deus, ele conhece o que tem aqui dentro. Então tome cuidado, porque tudo que você pensa, tudo que você maquina, o nosso Deus vê. E Deus, ele viu o que Davi maquinou ali na sua mente, no seu coração.
Então Davi faz o que? Assina faz uma carta e manda o coitado do Urias levar. O que está escrito nessa carta, pastor? Está escrito que é para colocar Urias na frente do exército. Mas espera aí, Urias ele não tinha essa experiência. Ele certamente morreria na frente do exército. Pois bem, esse era o plano de Davi: matar Urias. Sabe aquela morte encomendada, tipo, põe ele na frente do exército, Davi pensando, ele vai morrer, mas eu não matei, eu apenas coloquei ele na frente. Ei, deixa eu te falar uma coisa, quando você cria uma situação, Lebácio, Calamai, Asté, que você mata o seu irmão, você é culpado. Quando você cria um contexto, você é culpado pela morte do seu irmão. Então toma cuidado com o que você está fazendo, toma cuidado com o que você anda esquerando. Esse momento de pandemia vai servir para mostrar aqueles que são e aqueles que não são. Então se você não é, querido, é momento de você começar a passar a ser. Se você ainda não é, comece a ser, porque os dias estão se afunilando, o tempo está passando depressa, e Davi, ele acha que ele não vai ter culpa sobre essa morte, mas tudo aquilo que nós fazemos com a intenção de prejudicar, nós somos culpados sim. Veja que Davi fala, não, põe ele ali na frente, tudo vai dar certo, ele morre, eu estou tranquilo, eu estou livre desse sangue. Mas Davi se esquece que tem um Deus que é justo, e o nosso Deus que faz justiça, ele não deixa nada encoberto. Olha só, Urias vai, o que acontece? Urias morre. Oh meu Deus, agora Deus vai usar um profeta, o profeta Natã. E aí o profeta Natã vai chegar para Davi e vai falar, Davi, preciso de uma ajuda aqui, olha só. Tem um homem que é um viajante, e esse homem, ele chegou na casa de um rapaz. Esse rapaz, ele tinha muitas ovelhas, muitas vacas, mas esse homem, ele não pegou nenhum dos seus animais para fazer, ele apenas pegou de uma pessoa que só tinha um único bem, um único animal que um homem tinha. Esse homem muito rico pegou essa única ovelha que esse pobrezinho tinha, que ele tratava ela como uma filha, matou e preparou para o viajante comer, a única que o homem pobre tinha. Davi se enche de ira e fala assim, esse homem é digno de morte, é inaceitável uma coisa dessas. O homem tem tantas vacas, tantas ovelhas, chega uma pessoa na casa dele, em vez de ele matar uma dos seus, ele vai pegar de uma pessoa pobre, que só tinha uma. Não, isso eu não aceito, digno de morte ele é. Labácia, Calamaiasté. Natã vai falar, Davi, esse homem é você. Você pegou a única mulher que Urias tinha. Você matou Urias, Davi. Você engravidou, você pegou a mulher dele, você engravidou a mulher dele e você matou ele. Você é um covarde. Davi tem um choque de realidade. E no versículo 13, Davi vai dizer assim, então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E disse Natã, também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Mas no versículo 14 diz, mas a criança, ela vai morrer. O que a criança tem a ver com isso? Nada. A criança não tem culpa de nada. E por que a criança tem que pagar por isso? Queridos,
Se a gente for entrar nesse contexto, nós vamos passar muito tempo aqui. Mas eu não vou me prender à criança. Eu só quero dizer aos irmãos, a criança morre. A criança pagou. Mas a criança está no céu. Então para a criança está ótimo. Mas a criança irá morrer para quê? Para causar um sentimento de tristeza sobre Davi, para ele entender, isso é o fruto do meu pecado. O fruto do meu pecado não pode prosperar. Davi precisava entender isso. E olha só, Deus disse que Davi não morreria. O pecado Deus transpassou. Acontece isso nas nossas vidas. Nós erramos, nós pecamos, o Senhor nos perdoa. E nós achamos que está tudo bem. Achamos que nada mais vai acontecer. Mas eu quero dizer para você, Deus perdoa, mas a consequência do pecado ela vem. A punição do pecado vem. Deus perdoa? Claro que sim. Mas Deus manda a punição. E a punição, queridos, aí é difícil, aí é amargo. Mas nesse momento aqui, Deus vai dizer, a criança vai morrer. O que Davi fez? Davi, ele se veste de panos de saco. Ele jejuou. No versículo 16, diz assim: e buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciões da casa de Davi levantaram e foram a ele para levantar ele da terra, porém ele não quis comer pão. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. Temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam, eis que sendo ainda viva, lhe falávamos, porém ele não dava ouvido à nossa voz. Como lhes diremos que a criança está morta? Olha só, nós lemos do versículo 19 em diante. Aqueles homens temeram dar notícia a Davi de que a criança havia morrido. Por quê? Porque eles diziam, nós estamos falando com ele há 7 dias, para ele se levantar, para ele comer, para ele se movimentar, e ele não quer, ele está prostrado pela criança. E agora o que nós vamos fazer? A criança morreu. Como que nós vamos dar essa notícia a ele, dizer que a criança está morta? Ei, Davi vai ouvir, vai prestar atenção que eles estão falando baixo, e Davi vai ter um entendimento e vai dizer assim, a criança morreu, né? Aí aqueles homens vão dizer, a criança morreu. Queridos, imagina a dor de um pai ter a notícia de que o seu filho havia morrido. Pensa quão doloroso é receber uma notícia dessa. Então Davi fez o quê? Se levantou e adorou ao Senhor Deus. Olha só, Deus castigou Davi com a morte da criança. Davi se levanta e adora a Deus. Talvez você que está me ouvindo nesse momento está pensando, mas aí não adianta nada. Davi errou, Davi engravidou a mulher, Davi matou o rapaz, aí depois que a criança morre, Davi se levanta e adora ao Senhor. Mas e você que está me ouvindo? Que você pode não ter matado alguém, mas você já pecou, e nem sequer adorar o Senhor depois você adorou, né? É fácil julgar, difícil é ser a pessoa. É fácil apontar o erro de Davi, difícil é estar no lugar de Davi. Davi errou, sim, mas Davi reconheceu o seu erro e depois adorou ao Senhor. Olha só, preste atenção, eu já estou caminhando para o final, 20 horas já. Quando nós vemos aqui que Davi, ele entende que a criança está morta, ele vai se levantar, ele vai adorar o Senhor e vai comer pão.
Os homens vão dizer: mas Davi, eu não entendo, a criança estava doente, você estava ali quase morrendo junto com a criança, mas quando a criança morre você se levanta e vai comer? Explica isso daí para mim. Davi vai dizer: é muito simples. Enquanto a criança estava viva, eu estava lutando. Deus havia falado que levaria a criança, mas eu fiz a minha parte. Eu adorei, eu busquei, eu jejuei, eu fiz o que eu podia para ver se Deus deixava de levar a criança e me perdoasse a ponto de não matar a criança. Mas agora que a criança está morta, eu não tenho mais o que eu fazer. A criança morreu, eu não posso mais fazer nada, eu não consigo trazer ela à vida, eu não consigo restaurar a vida dela. Então eu só posso fazer o quê? Adorar o Senhor, porque o Senhor quis assim. Queridos, Davi vai nos ensinar algo muito interessante e muito importante. Davi, ele buscou pela criança, enquanto a criança estava viva, mas a partir do momento que a criança perde a vida, não há o que fazer. E a minha resposta para você é: o que fazer quando não há o que fazer? Nada. Não, mas eu vou orar, não adianta. Não, mas eu vou jejuar, não adianta. Mas e se não adianta? Quando não há mais o que fazer, não tem o que fazer. A criança morreu, acabou. A criança não tem mais vida, acabou. Ah, eu vou tirar minha vida, você só vai gerar mais problema para você. Enquanto havia vida, havia esperança, mas a partir do momento que não há mais vida, as esperanças acabaram. Pastor, mas o que você quer me dizer com essa palavra hoje? Nesse sábado, 18 de abril, às 20h03, eu quero te dizer: levanta a sua cabeça. Tem pessoas que estão me ouvindo agora, hoje, estão chorando, estão se lamentando pela criança que já está morta. Clabassub de faiaste, rabaiassome nevácia. Ei, chega de chorar por projetos que já estão mortos. Chega de chorar por aquilo que já não tem mais vida. Já era, acabou. Levanta a cabeça. Vá buscar algo que realmente pode trazer solução. Chorar, se lamentar não vai resolver mais em nada. Chega. Toma uma postura, tenha uma atitude diante do Senhor. Ai, mas eu deveria ter feito, mas não fez. A criança morreu, acabou. E agora, o que eu faço? Se levanta, lave o seu rosto, troca as suas vestes, adore ao Senhor. Para de sofrer por algo que já não tem mais vida. Pare de sofrer por algo que já não tem mais o que você fazer, querido. Ei, esse relacionamento que acabou, acabou. Ah, mas eu amava, mas não é mais. Chega. Vai sofrer até quando? Para de sofrer. Hoje Deus quer colocar um basta no seu sofrimento. Por que você tem chorado? Pelo que você tem se martirizado? Ah, mas agora já era, acabou. Você não consegue mais trazer vida ao que já está morto. Pastor, mas e o meu relacionamento? Meu relacionamento está quase, ainda não morreu. Se ainda está quase, é porque há a solução. Balamaço me nevaiasté. Não se dê por vencido pelo que está vivo, mas não chore mais pelo que já morreu. Tenha atitude. Você é vencedor, você é vencedora.
Ei, para de sofrer por alguém que não te quer. Para de chorar por alguém que te abandonou. Essa criança para você já morreu. Se levanta, Deus tem algo melhor para a sua vida. Pare de sofrer. Chega. Nosso Deus hoje te diz: chega de sofrimento. O Deus está aqui para te dizer: pare de sofrer. Queridos, eu quero finalizar essa mensagem dizendo a você: enquanto há vida, há esperança. Mas a partir do momento que não há mais vida, você não tem mais controle. Somente levante as suas duas mãos, agradeça ao Senhor pela sua vida, adore ao Senhor de todo o seu coração, busque em Deus, porque depois nós vemos que Batseba vai consolar Davi e ele vai ter outro filho chamado Salomão. E os irmãos conhecem a história de Salomão, sabe quão grande foi, o homem mais sábio que houve. Então preste atenção. Quando você achar que não há mais solução, quando você olhar para o projeto e esse projeto já estiver morto, pare, levante, adore ao Senhor, que o que Ele preparou, Ele vai te entregar. Basta você deixá-lo fazer por você. Que Deus vos abençoe e que você fique com essa palavra no seu coração. Deus tem algo melhor para a sua vida. Que Deus vos abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Um abraço a todos. Queridos, Deus te abençoe em nome de Jesus.